queria essa noite falar sobre essa passagem de Atos 28. Se você abriu a sua Bíblia ou o seu celular, queria te convidar para a gente orar, para que o Espírito Santo possa nos direcionar em tudo o que vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tempo, exaltar o Senhor, entregar este tempo em ações de graça ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedindo ao teu Espírito que venha nos direcionar e falar ao nosso coração, revelando a tua vontade. Fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Deus colocou um título no meu coração e nós vamos meditar em alguns versículos essa noite. Eu gostaria de falar sobre o tema Não Pare. Talvez em algum momento você esteja desanimado, cansado ou pensando em alguma coisa na vida aí e te deu uma vontade de parar. Essa palavra tem um endereço do seu coração. Uma vontade de parar. Mas Deus está falando para mim e para você, não pare. A gente pode até ter a vontade de parar, mas a gente não pode parar. Amém? Vamos para o texto. Diz assim, havendo escapado, nós sabemos aqui que houve um naufrágio, depois você pode ler lá no capítulo 27, um anterior. Mas Paulo escapou, e souberam que a ilha, que eles chegaram até lá, chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, o pondo-as no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha que coisa. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente, este homem é um homicida. Ou seja, ele é o culpado de todo mundo ter morrido, ter muita gente naufragado. Encontraram o problema, a razão do problema agora se tornou Paulo. E olha o que disseram aqui, que interessante, visto como escapando no mar, a justiça não deixa viver. Ou seja, fez tanto mal para alguém, achou que ia se livrar, não vai se livrar. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha que interessante. As mesmas pessoas que falaram que ele era um homicida, agora falaram que ele era um Deus. Que coisa maluca, né? Mas olha aqui o que nos ensina. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Acontecendo estar de cama enfermo de febres, e desinquiriu o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha que coisa, ele cai num estágio de descrédito ao ser chamado de homicida. No mesmo instante é chamado de Deus. Poucos instantes depois estava orando por alguém, ministrando alguém e curando. Você percebe como é a nossa humanidade? Você percebe como é a nossa fragilidade? E como nós temos que depender de Deus, irmãos? No mesmo instante, rapidinho, em poucos momentos, há um risco dele poder ser até morto pela picada da víbora. Num outro mesmo instante, aquele que poderia ser morto, agora estava orando para alguém ser curado. Na sua vida não é assim? Fala a verdade. Você sempre tem momentos na tua vida, na tua fé, que você não se sente sem fé nenhuma. Você não se sente cansado, esgotado, limitado. Muitas vezes pensando, peraí, eu vou morrer. Vai acabar tudo na minha vida, não vai dar em nada. Mas vem depois uma fé, uma ousadia, uma força, que daqui a pouco você está orando por pessoas que estão passando problemas iguais aos teus. Não é assim com a gente, cristão? Por quê? Isso mostra a dependência que nós temos que ter do poder de Deus. Que Deus, Ele não trabalha segundo a minha vida e a tua vida, mas Ele trabalha segundo a sua palavra. E se nós estivermos ligados à palavra de Deus, Deus vai fazer na nossa vida, porque o querer e o realizar está nas mãos dEle. Tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente está ali. Você está ali chorando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ai, não sei o que fazer. Muitas vezes isso é de manhã. Oh, meu Deus, que coisa. Jesus, põe a tua mão. Eu não estou aguentando, é muita dor, é muita angústia, é muita luta. 10 horas da manhã você está lá no telefone. Tenha fé, não desista.
falando para um filho, falando para alguém, pregando para alguém, falando de Jesus para alguém, sim ou não? Não é assim a vida da gente? Você está lá, alguém fala, vou desanimar, eu acho que eu vou morrer. Você fala, não vai não, Deus vai fazer uma obra na tua vida. 2 horas atrás você estava achando que ia morrer. Agora você está liberando uma palavra dizendo que o outro não vai morrer. Por quê? Porque isso é dependência de Deus. O que eu digo em primeiro lugar? Não pare e dependa que Deus vai te sustentar em todo o tempo. E a fé nunca vai te faltar. Deus vai te levantar no meio das dores, das lutas e das tribulações da vida. É assim. Muitas vezes você vai para a igreja. Tem vezes que eu chego aqui na igreja, sou pastor, mas sou humano, cansado. Falo, meu Deus, a vontade era dormir até tarde. A vontade era sumir. Hoje eu estou precisando. Aí eu chego aqui na igreja, irmão, aquele dia, é chegar na igreja e toca a campainha. Eu preciso de oração. Toca o telefone. Aí você vê que 1 hora depois, que você estava pensando, poxa vida, eu preciso dormir até tarde. Você já está falando, olha por que eu acordei cedo. Porque eu tinha que vir aqui para orar por alguém. Deus sempre vai usar coisas do nosso dia a dia para manifestar o seu poder. Grave isso no seu coração. Dentro da sua rotina, Deus vai manifestar o seu poder. Olhe os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E eu queria levar você comigo um pouquinho para trás, Atos 3. Volte um pouquinho, por favor. Eu estava meditando nesse texto hoje de manhã. Na verdade, eu ia começar nele, mas o Senhor me levou para Atos 28. A cura do coxo da Porta Formosa. Eu quero ler do 1 ao 9. Quem achou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à oração na hora 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Olha aí, olha a história desse cara. O qual todos os dias punham na porta do templo chamada Formosa. O cara não tinha nem oportunidade de caminhar. Alguém tinha que colocar para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pensa comigo, havia aqui uma rotina e havia aqui algo sobrenatural. Nós temos sempre que pensar assim, sempre a minha rotina e a tua rotina vão estar próxima de algo sobrenatural. Nós somos cristãos. Qual que era a rotina? Dia a dia punha um cara lá para pedir esmola na hora do culto. Dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, junho, julho, agosto, setembro, o ano inteiro. O sobrenatural não era ter culto, porque culto lá tinha todo dia. O sobrenatural era a unção apostólica na porta do templo. Por quê? Pouquíssimas vezes, talvez 1 ou 2 vezes, você vê Pedro e João andando junto. E talvez aquele dia, eles poderiam até os dois estarem dirigindo um culto junto. Mas aquele dia, mais do que dirigir o culto, os dois entraram pela mesma porta do templo na mesma hora. E se você for olhar pelo costume, você sabe que o povo judeu celebrava de 3 em 3 horas. Então era muito raro ver 2 apóstolos entrando pela mesma porta no mesmo culto. Talvez eles poderiam entrar, gente, mas um entrava no culto da meio-dia, outro no culto das 3 da tarde, outro no culto das 6, outro no culto das 9, outro no culto da meia-noite. Mas naquele dia, Deus moveu algo, porque não é nós que movemos, é Deus que move. E Pedro e João estavam entrando na porta do templo no mesmo horário. Algo que acontece pouquíssimas vezes, raríssimas vezes. Mas Deus sempre vai colocar um mover sobrenatural diante da sua rotina. Pode ter certeza disso. Deus sempre vai fazer acontecer alguma coisa improvável na sua vida de probabilidade. Deus sempre vai trazer o impossível para as suas possibilidades. Deus sempre faz isso. E naquele dia, irmãos, pastora Cibele, irmãos, eles estavam vivendo um propósito. Sabe, irmãos, nós temos que estar sempre atento aos propósitos de Deus, às oportunidades de Deus. Oportunidades, elas passam, não mandam recado quando vão chegar, mas elas passam e se a gente não aproveitar, elas vão embora.
Naquele dia, a oportunidade do cara estava ali. Naquele dia, a unção apostólica não estava no altar, estava na porta do templo. E naquele dia, alguma coisa tinha que acontecer. E talvez esse dia na sua vida seja hoje. Que você veio aqui, Deus tem algo para a tua vida poderoso, em nome de Jesus. E olha que interessante, versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. A rotina. Isso é rotina. Todo dia ele recebia um trocado ali. Mas olha a palavra de Pedro. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que interessante, né? Ele diz assim: eu sei o que você quer, mas eu quero te dar o que você precisa. Entende, irmãos? Que nem sempre o que a gente quer, Deus vai dar. Sempre Deus vai dar e entregar o que a gente precisa. E ele estava dizendo assim: eu não tenho, mas o que eu tenho. Olha que interessante. Ele estava reconhecendo que Jesus estava na vida dele, a autoridade estava na vida dele. Ele estava dizendo: eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Eu estou te dando unção, eu estou te dando autoridade, eu estou liberando uma palavra que Jesus vai te curar, porque eu tenho essa palavra na minha vida, eu sou separado por Deus, e eu estou te entregando algo para mudar a sua rotina, para mudar a sua realidade e mudar o seu futuro. Então Pedro estava dizendo ali para ele: olha para nós. Ou seja, para de enxergar a sua naturalidade, para de enxergar a sua circunstância, para de enxergar os seus problemas atuais. Olha para nós. Não estava dizendo: olha para nós porque somos os bambambãs, porque somos estrelas, porque somos os pastores da igreja. Ele estava dizendo: olha para o que Jesus tem em nós para te entregar. Porque se você olhar e entender com os teus olhos espirituais, você vai receber algo que vai mudar a sua realidade. Naquele momento, ele libera uma palavra. Ele diz assim: o que eu tenho eu te dou. Eu te dou. Porque o evangelho não é para nós, o evangelho é através de nós. Eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha a palavra. O sobrenatural começa a entrar na naturalidade dele. O segredo, irmãos, é quando nós vivemos uma vida natural, mas sempre disposto a subir o degrau para receber o sobrenatural. Saiba que a unção que você busca está mais perto de você do que você imagina. Diga amém. Vou repetir: a unção que você busca está mais perto do que você imagina. Sempre assim. Talvez você possa estar dizendo: pastor, o que eu preciso de Deus está muito longe. Está não. Está mais perto do que você imagina. E para provar que não é como você pensa, ele foi até o lugar onde o cara estava. Ele não pediu falando assim: ó, fala para quem te coloca aqui amanhã, colocar você lá dentro do templo. Por quê? Porque quando Deus quer fazer algo, ele não precisa mudar realidades. Ele entra na realidade da pessoa e muda ali onde ela está. E muda onde ela está. Para provar, até para quebrar esse espírito de religiosidade, né? Deus só faz naquele lugar. Deus faz onde Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele não deve explicação para ninguém, diga amém. Então Ele falou ali mesmo: ó, é aqui mesmo que Deus vai fazer um negócio na sua vida. Hoje mesmo Deus vai fazer um milagre na sua casa. Receba essa palavra no seu coração. E Ele diz aqui, olha aí: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Pensa comigo. Primeira vez que o cara firma a perna. Desde o ventre, ele nunca tinha firmado a perna. Olha o versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo. Por quê? Porque ele já tinha uma inteligência espiritual. Ele já sabia que o tempo dele ali era por um tempo. Que o lugar onde ele desejava, o espírito dele desejava estar, era lá dentro. Você percebe que ele não precisou fazer curso de batismo, aula disso, aula daquilo, porque o espírito dele estava pronto, ele estava ali todo dia. Todo dia ele ouvia o louvor, falava: começou o culto, ouvia a palavra, ouvia a oração,
viu o povo entrar, viu o povo sair, estava ali. Mas naquele dia, era mais do que ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Ele viveu o louvor, ele viveu a palavra. Quando ele foi curado, ele começou a andar, levantou, começou a andar, ele não teve outra opção. Porque pessoas espirituais não têm outra opção. A primeira opção é dar glória a Deus, é viver para a glória de Deus, é estar onde Deus está, é receber o que Deus tem. E ele fala, eu vou entrar. Eu não quero mais ficar ouvindo o que está acontecendo, eu quero viver o que esses caras estão vivendo. Porque eu estou aqui há anos e vejo muita gente entrar chorando e saindo rindo. Eu vejo gente entrar mancando e sair andando. Eu vejo gente entrar cego e sair enxergando. Eu vejo casais entrar separados e sair de mão dada. Eu quero isso na minha vida. O dia que eu tiver oportunidade, eu vou entrar nesse negócio aí. É isso que eu quero dizer em segundo lugar. A bênção de Deus está diante de você. Nós não podemos parar, amados. A bênção está diante de nós. Você não está diante de uma crise. Você não está diante de uma maldição. Você está diante da bênção. E eu declaro que 2023, as portas das bênçãos estarão abertas sobre a tua casa, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu não sei, aplauda Jesus, glória a Deus. Eu sinceramente não sei o paradeiro desse Brasil, desse mundo, mas eu sei o destino da igreja. Eu sei o que Deus tem falado para a igreja. Eu sei o que Deus tem nos entregado, e Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de ilusão, Deus é realidade. Deus não tem falado conosco, como foi sexta-feira, sábado à tarde, sábado à noite, hoje, e para deixar a gente tudo encantado. Deus não é Deus de encantamento, Deus é Deus de revelação. Quem é espírito de encantamento é o diabo, que está repreendido em nome de Jesus. Aí a gente pega, entende, a bênção está diante de nós. Foi o que esse cara recebeu. Próximo da naturalidade dele estava o sobrenatural. Foi como o Públio, lá no texto que a gente leu. Aquilo que Deus tem para a sua vida, como eu falei da unção, eu falo das coisas que Deus tem, até na parte material, está mais perto de você alcançar do que você pode imaginar. Está mais perto. Talvez você possa imaginar, vai ser difícil, hein? Vai ser longe demais, caramba, sem crise na nação, ou sem crise ali, foi difícil comprar minha casa, está difícil comprar meu carro, e agora que estão falando, irmão, você não é desse mundo, você está nesse mundo, mas quem vai te sustentar, como sempre te sustentou, é o Senhor. Pessoas mais velhas do que eu, aqui, com certeza já passaram por crises no Brasil, a crise dos anos 90, eu era menino, mas meu pai me conta que do dia para a noite, todo mundo ficou com cinquentinha. Eu era menino. Naquele momento, foi o momento onde meu pai, como empreendedor, mais prosperou. Por quê? Porque você tem que confiar em Deus, você não tem que confiar na crise. A crise não tem nada para te dar, só tem coisa para te tirar. Mas Deus tem sempre algo para te dar, porque Ele é poderoso para fazer, Efésios 3:20, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. O que você não pode é você estar em crise. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, só olho o teu amor. Entende esse cântico? Ou seja, a paz que eu sinto não é porque tudo vai bem, a paz é porque o Senhor está comigo. Amém? A paz é interior. Então creia essa noite que a bênção está diante de você, você não pode parar. Avance, porque o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. E terminando esse texto, que tremendo, tem lições para nós aqui. E saltando, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, versículo 8 ou 9, último. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Por quê? Porque quando Deus faz, as pessoas veem o que Deus faz. Você não precisa mostrar para ninguém o que Deus está fazendo na sua vida, irmão. As pessoas vão ver. Espera aí, está todo mundo em crise? Esse cara parece estar bem, está em paz. Está todo mundo vindo aqui no mercado, pegando cestinha, o carrinho desse cara está cheio.
Está todo mundo vindo aqui no açougue, pedindo um tipo de carne, esse cara vem aqui e compra bastante carne. Está todo mundo vindo aqui na feira para comprar meia dúzia de banana, sai com a sacolinha, um pouquinho de maçã. Esse cara vem na feira, o carrinho dele está sempre cheio. As pessoas vão ver. Deus está com ele. Deus está provendo a casa dele. Deus está sustentando a vida dele. Todo mundo vai ir no médico e reclama. Vai fazer um exame, reclama. Vai marcar uma consulta, reclama. Vai marcar qualquer coisa, mas para ele está sendo diferente. Por quê? As pessoas vão ver você louvando a Deus. As pessoas sempre vão ver a sua gratidão. A tua gratidão, ela exala como um perfume. A murmuração também exala um cheiro fedido. Mas a tua gratidão, ela exala um bom perfume. Pessoas gratas cheiram bem no mundo espiritual. Pessoas gratas são pessoas que inspiram outras pessoas. A mídia não tem nada para te entregar, infelizmente. Você vai ligar os jornais e muitas vezes eu fico triste porque crente que ainda assiste novela e ainda assiste jornal está muito distante de um entendimento espiritual. Porque tudo isso só rouba você. Só rouba você. Só te entristece, cara. Só deixa você com medo de dormir, medo de abrir a janela. Medo disso, medo daquilo, medo da rua. Medo da noite, medo do dia. Não vou sair de noite, porque... Peraí, você não vai sair de noite por quê? Por uma restrição médica? Não, porque eu estou com medo, porque eu estou assistindo jornal demais. Está assistindo novela. A novela é assim, o cara que é ruim, a história celebra ele. E o cara que é bonzinho, a história humilha ele. Aí você lê uma Bíblia que é o contrário e vê uma novela que é o oposto da Bíblia, fica difícil de você crescer. É a mesma coisa de um pai falar para um menino, não pode. Aí ele vai na mãe e a mãe fala, pode. O que acontece com a criança? Ela fica insegura, cresce uma pessoa insegura, porque dentro da casa tem duas vozes, dois comandos. A criança cresce numa insegurança, não sei quem obedecer. E a criança começa a crescer indisciplinada. Assim, irmãos, é o crente que ouve o jornal e vem para o culto. Ele vem para o culto, recebe uma palavra de poder, de Deus, de fé. Aí ele vai amanhã, 4, 5 horas da tarde, chega em casa 6 horas, ao invés de pôr um louvor, ouvir um podcast, ver uma coisa boa, ver uma coisa que inspira. Caramba, o cara vai lá, vai ligar o jornal. Aí já começa, né? A série morte, né? Série morte. Não é Netflix, é Netmorte. O cara liga lá, é o jornal, depois já vai para a novela, depois vai para... Roubou tudo. O cara vem domingo para a igreja, recebe uma palavra, uma unção, a glória de Deus, mas a responsabilidade de manter essa glória é tua. Na segunda-feira. Aí chega em casa, segunda-feira, já começa a ouvir besteira, começa a ter... Por quê? Porque o mundo está debaixo de um espírito de confusão, por isso nós não podemos parar. Nós somos aqueles que entendemos que a bênção está diante de nós. O nosso Deus é Deus, está no controle de tudo. E eu quero deixar para você uma terceira lição. Enquanto você trabalha, Deus trabalha para você. Vamos ali para 2 Coríntios? Vamos um pouquinho para frente, depois nós já vamos orar. 2 Coríntios capítulo 5. No versículo 18 até o versículo 20. Enquanto você trabalha, Deus trabalha para você. Deus, Ele sempre vai honrar a sua fé. Nunca nós podemos perder a fé. A fé, Hebreus 11, é a prova das coisas que não se veem. Primeiro, é um firme fundamento. É a prova das coisas que não se veem. Não é isso? O que você acredita sobre fé? Um firme fundamento. É a prova das coisas que não se vê. É a certeza. A fé não é o talvez. A fé é. Hebreus 11:1. A fé é. A fé é algo concreto. Nós precisamos entender isso.
Nós estamos tendo um tempo onde tudo está vindo para minar a nossa fé, para a destruição de valores espirituais e familiares. Por isso a gente precisa ter certeza, tem que ter fé. A fé não depende, talvez, não, a fé é algo concreto. Nós temos que entender isso. A fé, ela é poderosa, ela é assim, ó, isso aqui é um relógio, isso aqui é fé, é concreto, é fé. Eu tenho que crer, eu tenho que lutar, eu tenho que acreditar. Nós estamos vivendo hoje uma batalha contra os inimigos da fé cristã. Em todo o tempo a gente está sendo bombardeado, nossas famílias, nossos filhos na escola, nossos netos, a criançada, a adolescência, contra valores. A batalha agora que o mundo está vivendo não é uma batalha partidária, política, é uma batalha espiritual, é uma guerra de valores, é uma guerra de principado e potestade. A guerra não está mais aqui, ó. A guerra está aqui. Entende? Por isso nós temos que ter fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé é. Então, eu quero terminar essa nossa ministração pensando nisso. Quando eu falo, enquanto eu trabalho, Deus trabalha para mim, eu preciso entender que isso é uma ação de fé. Eu preciso me mover pela fé. Eu preciso viver pela fé. E viver pela fé não é satisfazer as minhas vontades, mas é satisfazer as vontades de Deus. Quando eu estou envolvido nos processos de Deus, Deus vai realizar bênçãos sobre a minha vida. Você tem que estar dentro, porque a fé é como a ação do Espírito. No Velho Testamento, o Espírito estava sobre. Em Jesus, na Nova Aliança, o Espírito está em. Pensa comigo. A fé é assim, porque a fé é espiritual. A fé não está sobre você. A fé está em você. É diferente. Entendeu? A fé não está sobre. A fé está em. Aquilo que está em é aquilo que vem de dentro, é aquilo que foi gerado, é aquilo que foi concedido, é aquilo que foi ministrado no meu coração, e ninguém pode roubar o que Deus ministra no seu coração. Por isso que você não pode desistir, porque é uma obra que Deus te entregou, e Ele deu para você não só o início, mas Ele te deu a unção para concluir essa obra. E eu profetizo que os teus olhos verão muita gente passando nessa ponte. Muita gente que está com o casamento abalado vai se arrumar. Muita gente está com problema com o filho vai se ajustar. Muita gente que está oprimido vai ser curado. Muito depressivo. Muita gente que achava que a vida não tinha mais jeito. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Isto é, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, já aprendemos isso, a palavra da reconciliação. Irmão, é isso. Eu e você fazemos isso o dia inteiro, se for pensar. O crente é isso aqui, ó. Não é isso? O tempo inteiro as pessoas procuram um crente para quê? A palavra da reconciliação está sobre a tua vida. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha aí, as pessoas querem se reconciliar umas com as outras, querem se entender, querem encontrar respostas para a sua vida. Qual que é a resposta que nós vamos dar para ela? Reconciliar com Deus. Vem aqui que tem uma ponte que eu quero te mostrar o caminho. Se você se reconciliar com Deus, você vai se reconciliar com o próximo. Olha a resposta. Reconciliar com Deus. As pessoas precisam voltar os olhos para Deus, irmãos. Elas estão voltadas os olhos para a crise. Quanta gente não precisa de ajuda, não só espiritual, mas também terapêutica, gente que está desesperado, gente que está perdido, gente que está opresso. Essa pessoa chega em você. E aqui está a resposta. Não é para você falar sobre você, é para você falar sobre Jesus.
E essa pessoa vai ouvir e entender que quando ela se apegar a Jesus, ela vai ter a vida dela restaurada. Por isso, eu deixo essa palavra hoje no seu coração. Não pare, em nome de Jesus. Não pare de forma nenhuma. Avance, porque Deus vai te honrar e vai te usar. Enquanto você trabalha, é o que a gente está terminando de falar, último ponto. Deus trabalha para você. É sempre assim. A nossa vida gira em torno disso. Você vai se envolver com as coisas de Deus. Deus vai se envolver com as suas coisas. Deus tem melhor alternativa e soluções para as suas coisas do que você mesmo. Se você se envolver com as causas de Deus, com os projetos de Deus, com os planos de Deus, Deus vai se envolver mais ainda com os teus. Porque você vai parar de se preocupar, de ficar ansioso, e Deus vai poder agir. Deus vai poder agir. Creia no seu coração. Quando naquele dia o carcereiro ficou desesperado por tudo que aconteceu ali na prisão onde estava Paulo e Silas e houve um terremoto, ele não sabia o que fazer, mas ele quis aquilo que eles tinham. E Paulo disse assim para eles: se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia em Jesus, irmão. Creia em Jesus. Creia, fé. Fé é tudo. Se você crer em Jesus, vai ser salvo você e a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero entregar a tua palavra, Senhor, para todos os que estão aqui, ou aqueles que um dia irão conectar na internet essa palavra. E essa é a palavra de Deus, não pare. Talvez muitos entraram neste lugar ou estão assistindo essa ministração, recebendo de ti, pensando em parar. Talvez outros já até pararam. Talvez outros já até estão planejando parar. Já estão arrumando um esquema para cair fora. Mas hoje é uma noite de revisão de vida. E esse é um tempo de nós olharmos para dentro de nós. E pedimos ao Senhor nessa noite: Senhor, tira toda a fraqueza. Tira toda a fraqueza, Senhor. Que a cada dia a gente possa depender mais do Teu poder. Porque é o Senhor que nos sustenta. Que a cada dia a gente possa, Senhor, entender, como aprendemos hoje, mais perto do que a gente imagina está a unção que a gente precisa. Mais perto do que a gente imagina está as conquistas que precisamos.